é o Senhor em seus santos caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor, perto está os que o invocam, de todos que o invocam em verdade. Aleluia, aleluia. Graça e paz, amados, da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero dar as boas-vindas a todos nesse momento que nos acompanham, que reserva esse momento do dia do Senhor para estar adorando a Deus na beleza da sua santidade. Peço perdão ainda aos irmãos, pois não conseguimos fazer essa transmissão hoje ao vivo por questões da internet. Tivemos alguns problemas, por isso estamos gravando e postando para os irmãos, para que possamos adorar junto com cada um de vocês. A palavra do Senhor, meus amados, no Salmo de número 117 diz: louvai ao Senhor, vós todos os gentios, louvai-o todos os povos, porque muito grande é a sua misericórdia para conosco, e a fidelidade do Senhor subsiste para sempre. Aleluia, louvado seja Deus. Oremos. Deus Pai, Deus Santo, Deus de toda graça, Deus de todo amor, nós te damos, ó Deus, o louvor, a honra, a glória, a força e o poder que só o Senhor é digno para receber. Ó Deus, ser conosco neste momento onde nós buscamos a Tua face, buscamos a Tua presença, ó Deus, em adoração, em louvor, em gratidão ao Teu santo e excelso nome. Nós tudo Te adoramos, nós tudo Te oramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, a palavra de Deus no Salmo de número 51, Salmo de número 51 diz assim: compadece de mim, ó Deus, segundo a Tua benignidade, e segundo a multidão das Tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Este que te comprases na verdade, no íntimo e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com ensopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagastes. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não repulses da Tua presença, nem me retires o Teu Santo Espírito. Oremos, meus amados. Deus, nos lava, ó Deus, nos purifica, nos perdoa, ó Deus, porque temos pecado. Contra ti somente nós temos feito o que é mal perante os teus olhos. Mas sabemos, ó Deus, pela tua palavra, que o Senhor nos amou de tal maneira que deu teu único Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso, nós que cremos em ti, te rogamos, ó Deus, pelas tuas misericórdias, pelo teu perdão, nos purifica, ó Deus, para que a nossa iniquidade, para que o nosso pecado não seja aquilo que nos separe de ti, não seja a barreira que nos afasta do nosso Deus, o Deus a quem nós servimos. Nós tudo te oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar, meu amado, a estar louvando a Deus ainda neste momento, adorando a Deus. Não tenha sobre ti um só cuidado, porque somente um seria muito para ti.
tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente um seria muito para ti. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas quando enfim tiveres que tomar decisão. Entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Descansar em mim. Descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Que o Senhor nos ensine a cada dia mais descansarmos nele, a confiarmos nele. Meus amados, eu quero nesse momento estar convidando você a estar abrindo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9. Nós iremos fazer a leitura do versículo 27 ao 38, que diz assim a palavra do Senhor. Partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhe perguntou: credes que eu posso fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Então lhes tocou os olhos, dizendo: faça-se-vos conforme a vossa fé. E abriram-se-lhe os olhos. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: acautelai-vos de que ninguém o saiba. Saindo eles, porém, divulgaram-lhe a fama por toda aquela terra. Ao retirar-se deles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou mudo, e as multidões se admiravam, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu a seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara.
Meus amados e queridos irmãos, a palavra que nós acabamos de ler neste momento fala-nos que, partindo Jesus dali, seguiam-no dois cegos, clamando: tem compaixão de nós, filho de Davi. Jesus, meus amados, havia acabado de sair da casa de Jairo, onde havia ressuscitado a sua filha, e naquele caminho 2 cegos seguiam Jesus, os quais clamavam por todo o percurso: filho de Davi, tem compaixão de nós. Esta, meus amados, é mais uma prova de que Jesus era reconhecido como o Messias que havia sido prometido ao povo de Deus. Eles tinham convicção de quem era Jesus e por isso foram ao seu encontro. Provavelmente seguiram Jesus com certa dificuldade pelo caminho e muito provavelmente foram guiados por alguma pessoa ou algumas pessoas. Diz a palavra, meus amados, que tendo ele entrado em casa, aproximaram-se os cegos e Jesus lhes perguntou: credes que eu possa fazer isso? Responderam-lhe: sim, Senhor. Jesus, meus amados, havia acabado de entrar na casa de Pedro, onde ele costumava repousar sempre que estava nas regiões de Cafarnaum. Esta é uma das poucas vezes, meus amados, em que Jesus exige a fé daqueles que querem alguma coisa dele. Jesus mostra-nos, meus amados, a importância da fé na ação miraculosa do poder de Deus na vida do homem. Vejamos que o Mestre diz: faça-se-vos conforme a vossa fé. Mas Jesus, meus amados, havia advertido que ninguém soubesse que ele os havia feito. Depois, pois não era a intenção de Jesus que muitos viessem ao seu encontro interessados tão somente ou apenas pelos milagres ou pelas coisas que Jesus poderia operar nas suas vidas. Ora, meus amados, logo em seguida, o texto diz que trouxeram-lhe um mudo endemoniado. Diz assim a palavra: ao retirar-se eles, foi-lhe trazido um mudo endemoniado, e expelindo o demônio, falou o mudo, e as multidões se admiraram, dizendo: jamais se viu tal coisa em Israel. Mas os fariseus murmuravam: pelo maioral dos demônios é que expele os demônios. Meus amados, Jesus havia acabado de demonstrar o seu poder curando aqueles cegos, e em muitas outras ocasiões o poder dele sobre a morte, sobre as doenças, sobre os paralíticos, sobre os coxos, dentre tantas outras coisas maravilhosas que Jesus operou no meio do povo. Mas a ação divina de Jesus sobre aquele mudo endemoniado, meus amados, surpreendeu a todos que estavam ali presentes, a ponto dos próprios fariseus que o acompanhavam de longe murmurarem entre eles. A palavra, meus amados, diz que eles começaram então a murmurar, porque nunca antes havia se visto algo parecido em Israel. Um mudo tornar a falar de uma hora para outra, ainda mais a expulsão de um demônio, meus amados. A ação poderosa de Jesus levou os seus opositores a questionarem a origem, a fonte do seu poder. Mas o que realmente nos interessa, meus amados, neste momento, é justamente a parte final da leitura que nós fizemos há pouco. Parte essa que dá início ao segundo discurso de Jesus. Esta sessão, meus amados, começa com a narrativa da segunda viagem de Jesus, desta feita agora já na companhia dos 12 discípulos, através da região da Galileia. Em sua primeira viagem, meus amados, Jesus é visto como um objeto de admiração geral. No entanto, agora, em sua segunda viagem, ele agora passa a ser alvo de dúvidas, passa a ser alvo do ódio, das críticas, da hostilidade. Esta sessão só pode ser encontrada, meus amados, no Evangelho de Mateus. Embora os sinóticos tragam muitas narrativas similares, essa passagem nós só conseguimos encontrar no Evangelho de Mateus. A palavra lida há pouco, meus amados, diz que percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Este versículo mostra-nos um panorama do ministério de Jesus em sua segunda viagem, como foi dito. Desta feita, agora pela região da Galileia, como se lê, ele percorria cidades, povoados, sinagogas e todos os lugares onde houvesse pessoas sedentas em ouvir a pregação do evangelho, a pregação do reino de Deus.
Mas Jesus, meus amados, ele não estava preocupado apenas em anunciar o evangelho do reino de Deus, mas também em aliviar as dores, aliviar os sofrimentos, as tribulações de todos aqueles a quem Jesus encontrava na sua viagem, no seu caminho, no seu percurso. Amados, quando Jesus começa a percorrer toda a região da Galileia, ele começa então a perceber, a averiguar a situação em que se encontrava o povo. A palavra, meus amados, nos diz que vendo Jesus, vendo ele, as multidões, compadeceu-se delas, porque elas estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Meus amados, que diagnóstico tremendo e terrível esse que nos mostra a palavra de Deus. Jesus percebe, meus amados, que as multidões, elas estavam aflitas e exaustas. Jesus compara a condição daquelas pessoas, daquelas multidões, à ovelha que não tem pastor. Algumas aplicações eu gostaria, meus amados, de tirar deste texto, dessa leitura, para as nossas vidas. A primeira coisa que nós podemos aprender, meus amados, é a constatação de Jesus da situação real daquele povo. Aquilo que Jesus consegue aferir, aquilo que Jesus consegue perceber, aquilo que Jesus consegue apreender daquela multidão. O texto no versículo 36 diz: vendo as multidões, Jesus então compadece delas, porque elas se encontravam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Querido, as pessoas com quem o Senhor Jesus se encontrou durante a sua viagem encontravam-se aflitas e exaustas como ovelhas que haviam se perdido do pastor. Aquelas pessoas, meus amados, andavam errantes, em outras palavras, andavam sem rumo algum na sua vida. Não tinham direção certa a seguir, estavam como ovelhas que de fato não têm pastor, não sabem onde pastar, não sabem onde descansar, não sabem onde matar a sua sede, não sabem onde se refugiar. Essa condição, meus amados, relatada por Jesus, nos mostra o quanto o povo de Deus estava longe, mas longe do caminho do Senhor, e como havia uma escassez de homens de Deus para poder orientar o rebanho, para orientar as ovelhas no caminho certo. Aprendemos também, meus amados, nesse texto, percebemos aqui que Jesus então dirige uma severa crítica aos seus discípulos. O versículo 37 ele vai dizer: e então se dirigiu aos seus discípulos, dizendo: a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores à sua seara. Amados, depois que Jesus faz a constatação de que o povo encontrava-se aflito e exausto por estarem andando como ovelhas que não têm pastor, ele então agora dirige as suas palavras, a sua crítica e severa crítica àqueles que deveriam guiar o povo no caminho de Deus. Daí, meus amados, algumas indagações surgem ao nosso coração. Existiam poucas igrejas ou sinagogas na época em que Jesus fala e é escrito o texto? E hoje, existem poucas igrejas? Existiam, meus amados, poucos sacerdotes na época em que Jesus estava ali caminhando com o povo? E hoje, o que dizer da quantidade de pastores, de líderes, de pessoas que têm guiado o povo, mas guiado por quais caminhos? Mas por que então, meus amados, o povo ainda continua a andar, a caminhar como ovelhas que não têm pastor? Meus amados, Jesus quer nos descrever a real condição espiritual das multidões, conforme é indicado pelas palavras sem pastor. As multidões estavam aflitas, estavam famintas, espoliadas, estavam desanimadas. Elas tinham líderes e autoridades em um grande número, mas não havia nenhum pastor. O que significa, pastor? O que significa isso que o Senhor acabou de dizer? Elas tinham líderes, elas tinham pessoas, mas no final elas não tinham pastor, queridos. Havia igrejas e sinagogas quase em número incontável naquele tempo. Só em Jerusalém haviam mais de 400 sinagogas, mas não se podia encontrar a genuína palavra de Deus.
A salvação, o descanso, o refrigério, a tranquilidade, o esconderijo, o alimento. O que os seus líderes conseguiam, meus amados, é que aquelas pessoas não procurassem o reino, não entrassem no reino, quando na verdade elas deveriam ajudar, guiar aquelas pessoas a chegarem ao reino de Deus, a aprenderem a verdade do Evangelho. Não havia, meus amados, falta de autoridades religiosas. A grande porcentagem do povo de Israel se ocupava das questões religiosas no templo, nas sinagogas, nas casas e nas ruas. A despeito disso, meus amados, a avaliação de Jesus, os trabalhadores eram o quê? Poucos na seara. Isso nos mostra a falta de empenho do próprio povo de Deus em fazer a obra de Deus, pois mesmo havendo organizações religiosas e aparências religiosas no povo, isso não nos garante que existiam trabalhadores autênticos do Evangelho, ou que seja, trabalhadores que pudessem de fato guiar aquelas ovelhas ao pasto, guiar aquelas ovelhas para o caminho, guiar aquelas ovelhas para o aprisco, para o local seguro, para o esconderijo, para o abrigo das nossas vidas. Há uma fábula, meus amados, que eu gosto muito dela, que vai retratar muito bem aquilo que eu gostaria que nós pudéssemos aprender neste momento. Diz essa história: o homem por detrás do balcão olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilharam quando viu um determinado objeto. Então aquela garota entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesa azul. É para minha irmã, pode fazer um pacote bem bonito, disse ela. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto de dinheiro você tem aí? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou sobre o balcão e feliz disse: isso dá? Eram apenas algumas moedas que ela exibia orgulhosa. Sabe, disse a garota, eu quero dar esse presente para minha irmã mais velha. Desde que morreu nossa mãe, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ficará feliz com um colar que é da cor de seus olhos. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou com um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. E disse à garota: tome. Leve com cuidado. Ela saiu feliz, saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros e maravilhosos olhos azuis entrou na loja. Colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou: este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça então continuou: mas minha irmã tinha somente algumas moedinhas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e o devolveu à jovem. Ela pagou, disse o homem, o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu a pequena loja e 2 lágrimas rolaram pela face da emocionada jovem, enquanto suas mãos tomavam o pequeno embrulho. A verdadeira doação é dar-se por inteiro, sem restrições. Isso, meus amados, nos faz lembrar da oferta da viúva pobre. Aquela mulher que no dia em que Jesus estava ali próximo ao gasofilácio, observando como as pessoas davam as suas ofertas, Jesus observa aquela viúva depositar ali 2 pequenas moedas e diz ao findar daquele momento aos seus discípulos: aquela mulher deu a maior oferta. E isso, meus amados, de certa forma trouxe uma surpresa para os seus discípulos, pois eles haviam percebido que ela tinha colocado apenas 2 moedas e Jesus diz, a oferta dela foi a maior de todas, porque ela deu tudo o que tinha. Assim como aquela garotinha, meus amados, ela pagou o maior preço que poderia ser pago. Ela deu tudo o que ela tinha. O que nós temos dado, amados, ao Senhor.
como nós temos dado o nosso tempo, o nosso serviço, a nossa vida ao Senhor, como nós temos nos empenhado, como nós temos feito o nosso trabalho, a pregação do Evangelho, a missão na obra de Deus, como nós temos nos ofertado, como nós temos nos dado ao Senhor. Tudo o que mais requer de nós o Senhor é que nós façamos a nossa parte, nos entreguemos por inteiro, sem reservas, sem ressalvas, que nós possamos, meus amados, de fato sermos enviados à seara, porque como diz a palavra, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. A palavra diz: rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É tempo, meus amados, de nos entregarmos por inteiro ao serviço do Senhor. Porque ainda hoje nós vemos no mundo as multidões aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Ainda que haja inúmeras igrejas, inúmeras congregações, inúmeros líderes, inúmeros pastores, as pessoas ainda assim encontram-se aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Elas não conseguem, meus amados, serem levadas, serem guiadas, serem transportadas em segurança, assim como é o papel do pastor, assim como é o papel daquele que fala do Evangelho, que anuncia a boa nova, que tem anunciado as coisas de Deus, as coisas do alto, que nós possamos então nos entregar por inteiro, nos ofertar a Deus de corpo e alma, de todo o nosso ser, de todo o nosso entendimento. Eu gostaria, meus amados, de finalizar trazendo um louvor ao nosso coração nesse momento e queria convidar você a estar fazendo deste louvor a tua oração também. Se a minha alma teme o amanhã, se o coração não vê o teu cuidado, se eu não consigo ouvir a tua voz, ainda assim confiarei. Confiarei. Sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdia. Forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Sem fim. Eu sei que o meu Redentor vive, que se levantará sobre a terra. A tua bondade transbordará meus desertos com misericórdias. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim.
tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor. Tua forte mão guarda os meus dias, mesmo sem te ver, eu pertenço a ti. O teu perdão me cura, ó Deus, tua cruz me limpa. Eu sei que não mereço, mas me amas com amor sem fim. Meus amados, nós vamos agora fazer a oração final. Nós estamos chegando ao final dessa devocional e quero te convidar a estar orando nesse momento. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por este dia, o dia do Senhor, o dia em que nós nos reservamos, ó Deus, para te adorar, para te louvar, para te bendizer na beleza da tua santidade, ó Deus. Ó Pai, nos guarda, ó Deus, e continua a nos guiar, a nos proteger, a nos livrar, ó Deus, das ciladas do Satanás. Ó Deus, toma também nas tuas mãos a liderança do nosso país, os governantes, os políticos. Toma, ó Deus, também nas tuas mãos a liderança da nossa igreja. Toma a vida de cada pastor, a vida de cada ovelha, de cada irmão, irmã, ó Deus. Toma também as famílias em tuas mãos, ó Deus, e estejas, ó Pai, protegendo a cada uma delas, abençoando cada lar, cada lugar, cada pessoa que nos ouve nesse momento. Que a tua graça e a tua misericórdia seja derramada sobre as suas vidas. Assim nos abençoa, nos guarda e nos protege, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações, as orientações do santo poder, do santo Espírito do Senhor, repouse sobre todos nós, sobre todo o Israel de Deus, em